A paz, tudo bem? Tema do nosso vídeo de hoje: sabedoria é arrepender-se e voltar-se para Deus também. Sabedoria também é arrepender-se e voltar-se para Deus, se levantar, se reerguer. Por que eu digo isto? Porque não adianta você ser uma pessoa muito sábia, mas aí cair, ficar prostrada, cair e ficar, não se voltar para Deus. Isso não é sabedoria. Mas o mais tolo, que quando cair, que quando vir a pecar, se levantar e voltar-se para Deus, se torna um grande sábio. Então sábio é estar sempre em Deus. Eu sou Alexander Silva, esse é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. E aqui Jeremias capítulo 8, a partir do versículo 4, que diz: fale a eles o que o Senhor diz, fale a eles o que o Senhor Adonai diz. Se uma pessoa cai, ela não se levanta novamente, ou seja, ela não pode se levantar novamente, é o que o Senhor Deus está falando. Por acaso uma pessoa quando cai, ela não pode se reerguer novamente, não pode se levantar? Por que não pode? Por causa de Satanás? Por causa disso? Por causa daquilo? Não sei, mas enfim, Deus está perguntando, não pode se levantar? Claro que pode, porque Ele ajuda. Ele está dizendo aqui: se alguém se desviar, ou seja, se afastar do caminho do Senhor, diz o Senhor, não pode voltar ao caminho, ou seja, não pode voltar ao caminho correto, ao caminho certo? É claro que pode, é a resposta. É claro que pode, porque Ele, o Senhor Deus, é o maior interessado em você se levantar, em você voltar-se para Ele. Ele é o maior interessado. E a pergunta é: por que não pode se levantar? Por que não poderia? Por que não poderia voltar-se para Deus? Algum problema? Algum mal? Ou o mal está exatamente você que está criando esse mal? Você que não está querendo? Você que está colocando um empecilho? Lembra-se disso, que a graça de Deus, ela é para todos, independente do erro. Por que essas pessoas continuam se desviando? Outra pergunta. Mas por que essas pessoas continuam se desviando? Erram uma vez, duas vezes, três vezes e continuam se desviando. Por que são tão persistentes ou são tão obstinados em seus erros? No se desviar, no continuar errando? Volte-se para Deus. Independente do que você tenha feito, independente do que você tenha errado, tenha caído, não importa. Não quero saber. Deus já viu, Deus já anotou tudo. Agora, cabe a você pedir perdão a Deus, se levantar, voltar-se para Deus. Tem vida. Eu te ajudo, é o que Deus disse. Você ainda está com vida, você ainda está respirando, então Deus te ajuda a sair dessa. Agora, se você continua a se desviar, se você insiste, se você persiste no erro, nos desvios, você vai de mal a pior, você vai de um erro para o outro, você cada vez mais vai para o fundo do poço. Então saiba de uma coisa: não importa o que você fez, não importa. Jesus, ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, a chamá-lo ao arrependimento. Se você se arrepende, se você ouve e se arrepende, Deus te perdoa. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, alcança o favor de Deus, alcança o perdão de Deus. Então, não importa, com toda sinceridade, matou, roubou, se prostituiu, homossexualismo, drogas, cachaça, adultério. Não importa o que você fez no passado,
O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Isso é o que importa para Deus. E Satanás, ele pode até te acusar, mas não tem valor nenhum. Vai entrar por aqui e sair por aqui, porque você não vai dar valor a isso. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele te purifica, ele te limpa de todo o pecado. E não há vergonha do que você fez, porque não há vergonha. Porque se houvesse vergonha, ora, ninguém poderia falar do amor de Deus, ninguém poderia subir no púlpito, ninguém poderia falar numa reunião, ninguém poderia falar nada, porque todos nós pecamos e todos nós erramos. Quem é que nunca errou? Quem é que nunca vacilou? Mas aí você tá deixando que esse teu erro te consome, tá deixando que esse teu erro te consuma, tá deixando que esse teu erro te provoque em você um desespero, e ao ponto de dizer que para você não tem mais jeito, que você não é digno do perdão. Negativo, você é digno do perdão, você tem direito sim, Deus te perdoa e ponto final. Então volte-se para Deus, porque o próprio Deus está perguntando: se uma pessoa cai, ela não se levanta novamente? E a resposta que ele dá mais de frente: claro que sim, pode, só não se levanta se você não quiser, mas ele te perdoa. Continuando, o versículo 6 diz: apeguem-se ao engano e se recusam a voltar. Aí você se apega ao engano, enganando a si mesmo, enganando a si mesmo. Enquanto Deus diz que o perdão é para todos a qualquer momento, não importa se é pecar, como a gente costuma denominar pecadinho, pecadão, isso para Deus não importa. Pecado está tudo no mesmo nível para Deus, diante da sociedade, que você vai pagar um pouco mais caro, dependendo do que a gente faz. Mas para Deus, todos erraram, todos pecam, somos pecadores. O que importa é que se você cai, você se levanta. Deus, eu não quero, porque Deus, ele entende a sua fraqueza, Deus entende a sua fragilidade, porque afinal de contas foi Ele quem te fez. E ele viu tudo o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele viu tudo. Então, ouve com atenção, mas não disseram nada certo. Ninguém se arrepende da sua impiedade, dizendo: o que eu fiz? Não esconda o que você fez. Peça perdão a Deus. Abre o jogo. Seja sincero. Seja sincero. Confessar e deixar. Confessar e deixar. Fale a verdade para Deus, a verdade do que você de fato fez, o que está acontecendo, e Deus com certeza ele vai te perdoar. Apegam-se ao engano, ou seja, ao engano de Satanás, que diz que tá tudo bem, deixa quieto, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Continua escondendo isso, continua escondendo aquilo. Não faça isso. Não faça isso. Abra comigo Romanos 2:3. Romanos 2:3. Achei aqui, ó, Romanos 2:3. Diz assim, e eu gostaria que você lesse todo esse texto aí na sua casa. Você imagina, ou melhor, do 2, sabendo que o juízo de Deus é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas. Você imagina que um simples homem que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar de ele mesmo realizá-las, escapará do juízo de Deus? Ou talvez você despreze as riquezas da sua bondade, indulgência e paciência, por não perceber que a bondade de Deus tem a intenção de fazer você abandonar seus pecados. A bondade de Deus, a paciência de Deus, ela tem por finalidade, a finalidade é que você busque o perdão nele. Olha só que coisa interessante. Por perceber de Deus tem a intenção de fazer você abandonar seus pecados. A paciência é fazer você abandonar os seus erros.
essa é a paciência, essa é a misericórdia de Deus, essa é a bondade de Deus para conosco. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, Ele quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos. Então, aproveite, abrace essa oportunidade, porque isso é sabedoria. Sabedoria de Deus é aceitar, é receber de bom grado o perdão de Deus e não ficar fazendo coração duro, que não quer, porque por causa disso ou por causa daquilo, endurecer o seu coração negativo. 1 Timóteo 2,4 diz assim: Timóteo 2,4 diz: Ele deseja que toda a humanidade seja liberta, ou seja, salva, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, pois Deus é único e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua Jesus, o Messias, um ser humano, o qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo desse modo o testemunho do propósito de Deus no tempo exato. Por isso fui designado proclamador e emissário. Eu lhe digo a verdade, não minto, mestre fidedigno e verdadeiro dos gentios. Deus, Ele deseja que toda a humanidade seja salva e que ninguém se perca. Você é um filho de Deus, você é um filho da graça. Então se volte para Deus. Não importa você, pai de família, o que você tenha feito, qual foi o erro que você cometeu, dentro ou fora de casa. De repente você bateu, espancou as crianças, espancou a mulher, foi um preguiçoso, de repente você pulou a cerca, de repente você traiu, você, você molestou alguém, não sei, você no tráfico, você na corrupção, você na igreja, você, não importa em que situação você entrou, Deus, Ele te perdoa, Ele te pergunta: qual é o teu pecado, qual é o teu erro que eu não posso perdoar? Qual é? É o que Ele está perguntando lá em Jeremias 8,4. Qual é o teu erro? Qual é o teu pecado que o sangue do meu filho não possa perdoar, não possa limpar, não possa apagar? Não existe nenhum. Eu apago, eu limpo, eu zero tudo, eu recomeço a tua vida. E não importa o que você fez, porque se importasse, isso daria margem a Satanás para dizer para você que esse pecado ele perdoa, esse aqui ele não perdoa. Mas não. Leia 2 de Pedro 3,9. 2 de Pedro 3,9. Segunda de Pedro 3,9 diz aqui: o Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, Ele é paciente conosco. Não é do seu propósito que ninguém seja destruído ou vá para o inferno, mas que todos deem as costas ao pecado. O propósito de Deus é que todos deem as costas ao pecado e volte-se para Ele. E ainda Jeremias 7:24 diz assim, aqui do ladinho: no entanto, eles não ouviram nem prestaram atenção, viveram conforme seus planos, na teimosia de seu coração mau, de modo que caminharam para trás, não para a frente. Não caminhe para trás, mas caminhe para a frente. Siga em frente, não faça como esse povo, o povo de Israel, caminhando, Jeremias 7:24, caminhando sempre para trás, caminhando, voltando atrás, voltando aos seus erros, mas ande para frente. Caiu, errou, se levante, pede perdão, porque esse é o propósito de Deus, esse é o que Jesus, o Deus Filho, veio fazer aqui na terra. Então, compartilhe esse vídeo com alguém, envie esse vídeo para alguém que esteja precisando
deixe seu like, inscreva-se no canal, tudo de bom para você e até o próximo vídeo.